Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Desde que me separei, eu morava sozinho com a minha filha. Minha ex-mulher era meio descuidada em relação à menina. Tanto que, se vinha ver a pobrezinha uma vez por mês era muito. Normalmente ela só ligava para saber como que a Carolina estava. Só queria saber de sair, de fazer festa, gastar dinheiro com bagunça. Acho que não preciso nem dizer que foi por isso que nosso casamento desandou. E olha, não foi por falta de aviso, viu? Desde que eu comecei a namorar a Leonor, que eu vivia recebendo conselhos. Todo mundo me avisando, até mesmo parentes dela. E a verdade é que desde o começo, nosso relacionamento foi marcado por altos e baixos. Por gostar dela, eu fiz de tudo o que estava ao meu alcance para que desse certo. Mas é que não era mesmo para ser. Nos separamos quando nossa filha tinha só 1 ano e meio de idade. Ela deixou a menina ali comigo para, segundo ela, curtir a sua vida. Tem pessoa que é assim, né? O tempo foi passando e, graças a Deus, com o sacrifício, com o trabalho, eu estava conseguindo criar minha filha. Claro que no começo, tive a ajuda da minha mãe, da minha irmã, até de vizinhas. E agora a Caroline era uma linda menina de 6 anos. Ela estudava em tempo integral, ia e voltava de van. Só que à tarde, era a minha vizinha que tomava conta dela, já que eu só chegava em casa do trabalho às 7 e pouco da noite. Sempre dava uma olhada na agenda escolar da Caroline, até para acompanhar o seu andamento na escola, né? Ver se a professora tinha mandado alguma coisa por escrito, alguma recomendação, ou mesmo dizer alguma coisa sobre o que estava acontecendo com a Caroline durante o dia. Até que, um dia no que abri a agenda, tinha aquele convite de aniversário. Uma coleguinha de sala da minha filha estava fazendo aniversário dali 2 semanas. E a mãe dela estava convidando a Caroline e o responsável. Ela mesma veio comentar comigo. A gente tem que escolher um presentinho bem bonito para minha amiga, viu, pai? Segundo ela, era sua melhor amiguinha lá na escola. Resumindo, fomos comprar um presente, ela mesma escolheu. Inclusive, tivemos de levar 2, porque criança sabe como é, né? Ela quis um para ela também. Enfim, no dia da festinha, fomos ao endereço. Tinha um monte de brinquedos, cama elástica, piscina de bolinha, castelinho, tudo. Pensa na alegria dessa menina. E quando ela foi entregar o presente lá para a coleguinha e dar os parabéns, aquela mulher se aproximou da gente. Era a mãe da aniversariante. A gente se cumprimentou, me apresentei, falei que era o pai da Caroline. E ela, sorrindo, retribuiu o cumprimento. Ah, sejam bem-vindos. A Joyce fala muito da Caroline. Mas você veio sozinho? Não trouxe a esposa? Então, na verdade, eu sou separado. A mãe da Caroline não está em Curitiba. E, puxa vida, que pena. Bom, a gente joga no mesmo time, porque eu também sou separado. Fazer o quê, né? Sabe, gostei do jeito da Alessandra. Ela me recebeu com tanta simpatia. Pessoa brincalhona. Sabe aquele tipo de mulher, assim, que mesmo sem te conhecer, já chega sorrindo, cumprimentando, falando uma coisa engraçada. Na verdade, conheci um monte de pessoas bacanas ali naquele dia. Inclusive a professora da minha filha. Aliás, foi nessa festa que me incluíram no grupo do WhatsApp de pais de alunos. Segundo me contaram, nesse grupo aí, eles trocavam informações assim sobre os filhos, os projetos da escola, coisas relacionadas à escola, enfim. Olha, uma coisa eu digo, viu? Foi a melhor coisa que podia acontecer. E aquela festa, porque eu fiz muitas amizades. E também porque acabei me aproximando da Alessandra, a mãe da amiguinha da minha filha. Olha, conversamos um monte, e sobre tudo que é assunto. No fim, quando acabou a festinha, trocamos um abraço, um beijo no rosto, e ela ainda falou, não vamos perder o contato, tá bom, Oscar? Meu número tá naquele grupo lá, é só me procurar.
Olha, deu para sentir que rolou alguma coisa ali, uma troca de olhares, assim, com algum significado entre nós. Eu senti, inclusive, uma coisa boa. Sabe aquela sensação gostosa quando você conhece uma pessoa? Sei lá, alguma coisa desperta e fala que, sabe, pode rolar, né? Foi isso que eu senti. Eu já estava sozinho há tanto tempo. Para falar bem a verdade, desde que eu e a mãe da minha filha nos separamos, eu não tinha mais me envolvido assim de modo sério com nenhuma mulher. Não tinha nem tempo. Minha vida era só trabalhar e cuidar da Caroline. Eu nem sabia mais o que era sair para algum lugar. Paquerar a mulher, então, como se costuma dizer, eu estava assim bem fora do mercado, digamos. O fato é que fiquei com a imagem dessa mulher no pensamento. Inclusive, depois, fiquei admirando a foto dela no perfil. Procurei seu número naquele grupo em que me incluíram e fiquei lá olhando a sua foto. Era uma moça bonita, sabe? Delicada. Para minha surpresa, naquela mesma noite, um pouco antes de eu deitar, ela tomou a iniciativa de me mandar uma mensagem, desejando boa noite. Eu respondi e ficou nisso, quer dizer, poderia ter ficado se na semana seguinte ela não tivesse me feito um convite para almoçar na sua casa no domingo. Ela morava com a mãe e os filhos e falou que ia ficar feliz se eu e a Caroline fôssemos almoçar junto com eles. Naturalmente que aceitei, né? Fiquei numa ansiedade tão grande para ver a Alessandra de novo. E quando ficamos frente a frente, sabe, senti que alguma coisa realmente estava rolando. E sabe, aconteceu um fato assim que eu não esperava. Assim que entrei pela porta. Lembro que a mãe dela estava sentada no sofá e assim que me viu, sorriu assim para mim, sem nunca ter me visto. E fez aquele comentário. Ah, então é esse o rapaz sobre o qual você não para de falar, filha? Falou aquilo e riu. Ela ficou toda sem jeito. Ô mãe, para com isso. Oscar, não liga não, viu? A mãe é meio doida. Olha, o fato é que eu adorei ouvir aquilo. E daquela forma espontânea, como a mãe dela falou, ficou melhor ainda. Saber que ela andava comentando de mim, sabe, me fez sentir tão bem. Parece que não apenas eu andava pensando nela, mas ela também andava pensando em mim. Não só pensando, mas comentando sobre mim também. O fato é que durante o almoço, a gente conversou tanto. Ela me fez tantas perguntas. A mãe dela também. Aliás, a mãe dela me contou um monte de coisas sobre a filha. Olha, me senti em casa. Mesmo sendo a primeira vez que eu vi aquela mulher, né, a mãe da Alessandra, parece que elas faziam parte da minha vida há muito tempo. Me senti tão à vontade. Fui tão bem recebido ali, que nem parecia que a gente tinha se conhecido na semana anterior. Incrível, porque apesar de morarmos no mesmo bairro, tão perto, eu não lembrava de já ter visto a Alessandra ou a sua mãe alguma vez. Depois, enquanto a dona Isabel foi para a cozinha lavar a louça do almoço, as crianças foram brincar, ficamos só nós dois ali na sala, conversando, eu e a Alessandra. E deu para sentir aquele clima. Eu falei que ia fazer um almoço em casa para retribuir aquele convite, e ela falou que ia adorar. Quando fomos embora, ela nos acompanhou até o portão. Agradeci pelo convite mais uma vez. Trocamos um abraço, um beijo no rosto. E para completar, ela falou: puxa, Oscar, desculpa, é que eu falo assim que vem à cabeça, mas sei lá, eu gostei tanto de te conhecer. Espero te rever em breve. Ela ainda ficou segurando a minha mão assim, durante um tempo, enquanto a gente se olhava fixamente. E, na verdade, parecia que nem ela, nem eu queríamos soltar a mão do outro. Olha, só eu sei como me senti durante o trajeto até em casa.
O rosto dessa mulher não saía do meu pensamento. Parecia que qualquer lugar para onde eu olhasse, eu a via na minha frente. Não resisti e lhe mandei uma mensagem agradecendo o almoço e por ter nos recebido tão bem em sua casa. Na semana seguinte, fiz questão de cumprir aquilo que eu havia prometido, retribuir o convite para o almoço. Dessa vez, sua mãe infelizmente não pôde vir, mas ela veio até a minha casa com as crianças. Foi nesse dia que a gente se aproximou assim um pouco mais e trocamos o nosso primeiro beijo. Depois do almoço, as crianças ficaram ali brincando, foram até o pátio. A Alessandra fez questão de lavar a louça e eu fiquei o tempo todo com ela ali na cozinha. Ela lavava e eu secava. Até que pelas tantas, a gente ficou se olhando assim e na verdade, tanto eu quanto ela sabíamos muito bem o que estava prestes a acontecer. Era só questão de tempo. Eu a puxei assim para perto de mim e aconteceu. Foi um beijo suave, mas ao mesmo tempo carregado de sentimento. E o fato é que, depois daquele dia, tudo mudou entre a gente. Quer dizer, mudar, não mudou. Até porque a gente já estava naquela vibe romântica, né? Mas tudo se intensificou, digamos assim. Nossas conversas também mudaram naquela mesma semana, por exemplo, marcamos outro almoço e nos encontramos no centro. E aí rolou beijo, abraço. A verdade é que essa mulher tocou demais a minha alma. Me encantei por ela, de modo que já não pensava mais, não conseguia pensar mais em outra coisa. Fomos levando aquela espécie de relacionamento, nos falando de todas as formas possíveis. Quando não nos víamos, a gente falava por mensagem, marcando um almoço aqui, um almoço ali durante a semana. Até que tempos depois, um sábado à noite, ela deixou as crianças com sua mãe e apareceu ali em casa de surpresa. Eu até estranhei. Até porque tínhamos trocado mensagens há pouco. E ela não tinha falado nada que ia até minha casa. Imaginei minha surpresa quando abri a porta e dei de cara com ela ali na minha frente. Senti até um arrepio. Ela falou sorrindo: deixei as crianças lá com a minha mãe e vim aqui ficar um pouco com você, Oscar. Será que eu fiz mal? Imagina. Claro que não. Entra. Olha, quando eu digo que ela estava cheirosa, não é força de expressão. Linda e cheirosa. O cabelo ainda molhado, como se ela tivesse acabado de sair do banho. Ela perguntou se eu já tinha jantado. Falei que não. Aí ela disse que a gente podia pedir uma pizza. E foi exatamente isso que fizemos. Mais tarde, a Caroline foi para a cama dormir e ficamos ali sozinhos. E é claro que entre um beijo e outro, a gente até sabia exatamente o que ia acontecer. E não deu outra. O clima foi esquentando e acabamos parando na cama. Foi a nossa primeira vez. E olha que primeira vez. Na verdade, foi uma coisa tão bonita, um encontro tão, sei lá, foi tudo aquilo que eu esperava e um pouco mais. Mas, como que eu vou dizer isso? Uma coisa, um detalhe, me chamou um pouco a atenção assim, e como eu não estava acostumado, chegou a me assustar um pouquinho. A gente sabe que toda pessoa tem o seu jeito, né? Tem o seu jeito de falar, tem o seu jeito de gesticular. Todos nós temos um jeito para fazer qualquer coisa. E às vezes um jeito diferente do jeito do outro. Então, eu tô cheio de dedos para falar isso porque
é que ela fez muito barulho na hora do amor. Eu sou um cara meio tímido, assim, e fiquei até meio sem jeito, porque eu não estava acostumado. Repito, a pessoa... Eu já tinha, enfim, conhecido mulher que geme alto, que, enfim, se manifesta, assim, de uma forma mais física, assim, durante o ato do amor, mas só em filme. Na vida real, para dizer a verdade, nunca tinha me acontecido, pelo menos comigo não. Repito, fiquei meio constrangido, porque eu sou um cara assim meio travado, né? Sobretudo porque fiquei com medo que a minha filha acordasse e aparecesse ali no quarto, né? Para perguntar o que estava acontecendo. E adivinha? Foi exatamente isso que rolou. De repente a gente ali fazendo amor, escutei aquele barulhinho, olhei para a porta. Minha filha estava ali parada, olhando para nós de olho arregalado. Ainda bem que estávamos debaixo do lençol, porque senão, naturalmente que depois disso, desse flagra, não rolou mais nada, né? Eu pedi que ela voltasse pro quarto. Aí a gente até tentou, assim, retomar de onde tínhamos parado, mas aí tinha quebrado o clima. E olha, ainda bem que paramos por ali, porque dali a pouco, minha filha apareceu de novo ali na porta e não quis mais voltar lá pro quarto. Depois desse episódio, demorou mais 3 semanas para que rolasse de novo. Ela propôs deixarmos a Caroline brincando na casa dela com as crianças dela. Sua mãe, naturalmente, também estava lá para cuidar da menina, né? Para podermos ficar assim, digamos, mais à vontade ali em casa. E dessa vez, pudemos ir até o fim. Como da primeira vez, eu já estava curioso para saber se ia rolar aquela... E rolou. Exatamente como daquele primeiro dia. Sabe? Ela se manifestou assim durante o ato sexual de um jeito que eu, repito, não estava acostumado. Eu não quero ser exagerado em usar uma palavra que... Mas eu acho que não tem outra coisa. Ela fez assim durante o nosso... Um verdadeiro escândalo. Olha, sinceramente, dava para ouvir lá fora. Porque ela começou a... Eu nem liguei, sabe? Procurei me desligar daquilo, até porque já estava curioso, esperando que rolasse alguma coisa parecida. Então, na hora ali, você está meio concentrado, mas depois... Lembrando de tudo, eu fiquei preocupado. Com a possibilidade, inclusive, de algum vizinho ter escutado. Principalmente os que moravam ali do lado. Era uma família evangélica que, sabe, as nossas casas ficavam... Meu quarto, por exemplo, ficava bem do lado do... 4, 5 metros de distância. Inclusive, era aquela minha vizinha que cuidava da minha filha quando ela chegava de van da escola. E como eu suspeitava e temia, não sei se teve a ver, mas acredito que sim, senti que na primeira oportunidade que a gente se viu, essa vizinha me olhou assim com a cara esquisita. Principalmente quando saímos pelo portão, até porque era dia ainda. Mulher estava lá na frente. Pensei até que ela fosse dizer alguma coisa, mas não. Ficou só na cara feia. Quer dizer, não falou naquele dia. Mas como eu e a Alessandra voltamos a repetir a dose, e a Alessandra se portou do mesmo jeito, um dia, quando fui pegar minha filha, a dona Adriana veio me chamar a atenção. Escuta, Oscar, você me desculpa, mas eu vou te pedir para você dar uma maneirada aí quando trouxer essa tua namorada para cá. Não é por nada. Eu sei que você tá no teu terreno, tudo, mas é que daqui de casa dá para ouvir tudo que vocês fazem. Eu tenho filho pequeno, né? Ninguém é obrigado a escutar o que vocês estão fazendo. E a tua filha?
Você não liga que ele escute essa... Imagine a cara que eu fiquei. Fiquei morrendo de vergonha. E eu não queria fazer isso. Até porque não queria estragar aquele clima gostoso que tinha começado e estava tão bom, sabe? Nós dois. Mas eu fui obrigado a ter uma conversa com ela porque estava dando problema com o vizinho. Quem escuta eu falando pensa que a reação dela quando estava na cama era uma coisa assim, meio espalhafatosa, mas não. Era uma coisa exagerada mesmo. Tanto que a vizinha do lado chegou a escutar, lá do pátio dela. Sabe, chegou num momento que eu tive de falar. Tava tão bom. Mas, para continuar daquele jeito, só se a gente morasse assim num lugar que não tivesse vizinho nos primeiros 200 metros. E a gente só fazia amor ali em casa. Deixávamos a Caroline lá com a mãe dela, para podermos ficar sozinhos. E aí rolava tudo ali. Só que tinha um detalhe. A Alessandra, ela era muito... Enfim, na hora de fazer amor, ela gemia alto. Às vezes até dava uns gritos assim que eu não me importava, juro que não, porque cada um tem o seu jeito, mas quem passasse ali na rua estava sujeito a escutar. E podia até pensar que eu estivesse matando a mulher. No fundo, eu concordava com a dona... Não queria dar o braço a torcer, mas não precisava de tudo aquilo. Só que, ao mesmo tempo, fiquei com medo de conversar com a Alessandra. Não queria magoá-la. Só que depois daquele sermão que eu levei, fui obrigado a entrar no assunto. Falei assim, com todo o jeitinho do mundo, juro. Contei que a minha vizinha tinha chamado a atenção da gente, pedindo para a gente fazer menos barulho. E ela fez uma cara de espanto. Sério que ela pediu isso? Nossa! Ah, que vizinha cheia dessa tua, hein? E a gente nem faz tanto barulho assim. Aliás, normal, né? Como qualquer casal. Repito, eu não queria falar aquilo para ela. Mas eu me vi na obrigação. Olha, Alessandra, não me leva a mal, mas... eu acho que vou ter que concordar com ela, porque, sabe, a gente não pode fazer tanto barulho. Não precisa. Sabe, se a gente pudesse ser mais comedido, assim, para não incomodar a mulher, porque de repente é uma mulher toda religiosa, sabe? Eu sei. Mas se a gente puder, sabe, fazer uma coisa assim mais discreta, seria bom para nós dois, né? Juro que falei com toda a delicadeza do mundo. Na verdade, tentei o tempo todo não botar a culpa só nela. Dizer que uma coisa que nós poderíamos providenciar nós dois. Ela fez uma cara tão estranha. Deu para perceber que não tinha gostado do que eu falei. Como também ficou sem jeito. Tá bom então, Oscar. Se você acha isso, fazer o quê, né? Naturalmente que o clima não ficou legal depois disso. Eu vi que ela não ficou à vontade depois daquela nossa conversa. Não ficou, aliás, nem eu estava. Só que depois, quando ela pensasse melhor, talvez, e eu não imaginei que aquilo fosse ter uma consequência, a consequência que teve. Para você ter uma ideia, a gente ia lá para casa e durante essa nossa conversa, mas ela mudou de ideia depois da conversa. Desistiu. Me leva de volta. De volta? Mas por quê? Eu não estou me sentindo bem. Fomos até a sua casa. Eu até fiquei ali um pouco. Mas como a atmosfera continua esquisita, achei melhor puxar o carro. Peguei minha filha. E quando a gente foi se despedir, ela também não me deu nenhum beijo. Mal se despediu de mim. Eu vi que ela tinha ficado chateada. Fiquei até me condenando, cheguei a me arrepender
de ter tido aquela conversa com ela. Embora soubesse que era inevitável. Uma hora ou outra eu teria de falar. No dia seguinte, mandei mensagem, mas ela respondeu de um jeito tão seco. Aí eu liguei pra gente conversar. Perguntei se ela estava brava comigo. No que ela respondeu, brava eu? Não. Bom, nesse caso, o que você acha da gente se ver? Posso dar um pulinho na tua casa. O que você acha? Hoje não vai dar, viu, Oscar? Eu combinei de levar as crianças no shopping, elas estão querendo ir no cinema. Ah, entendi, mas... Bom, tudo bem. Bom, a gente pode ir junto então, né? A Caroline vai no cinema também. Não, Oscar, desculpa, mas eu tirei hoje para passar com os meus filhos, você entende? Sim, quer dizer... Entendo, claro. Foi uma conversa tão esquisita. Ela falou comigo de um jeito tão seco. Tanto que não conversamos mais naquele dia. Na segunda-feira, por mensagem, sem me olhar nos olhos, eu senti que ela continuava estranha, né? Olha, até tentei, sabe, desviar o caminho daquela conversa que eu percebi que ia acontecer. Cheguei a dizer para ela: escuta, eu tive pensando, Alessandra, e aquela vizinha lá que eu tenho, falei que ela reclamou, né? Sabe o que a gente podia fazer? Vai custar mais caro, né? Vou ter que gastar em motel, mas a gente podia ir no motel. Sabe, vamos fazer mais amor ali em casa, porque, né, pra sentir a vontade. Eu percebi o que estava prestes a acontecer. Até por isso, sabe, tentei sair pela tangente. Antes que ela abrisse a boca, eu ainda tentei, sabe, para ver se remendava, se tinha jeito. Porque do jeito que ele estava, me tratando daquele modo, eu percebi que alguma coisa ia acontecer e não seria bom. Eu não ia gostar. Ela olhou assim para mim e balançou a cabeça. Tinha ficado chateada por aquilo que eu tinha dito aquele outro dia. Você não tive culpa também, né? E só falou aquilo. Sabe o que é? Melhor a gente dar uma parada de se ver, tá bom? É que eu tenho coisas na minha vida que eu tô aí pra providenciar, sabe? Não tô tendo nem muito tempo, assim, pra pensar. Eu percebi o que ela estava querendo dizer. Ela estava me jogando para escanteio. Tudo por conta daquela maldita conversa. Claro que eu não aceitei aquilo. Sabe, insisti. E depois ainda fui atrás de um monte. Só que não teve mais jeito. E é claro que tudo isso aconteceu por conta daquela maldita conversa que eu tive com ela. Aquele dia. Ela ficou chateada, magoada. Eu notei. Só que eu não imaginei que chegasse a tanto. O pior é que eu já estava gostando dela, de verdade. E nenhuma das tentativas que fiz foi capaz de fazê-la voltar atrás. Olha, parece mentira. Eu nunca ouvi alguém contar alguma coisa semelhante. Que por tão pouco um caso de amor tenha chegado ao final. Mas foi exatamente por causa disso que ela acabou terminando comigo. Tem horas que eu fico pensando e parece que não é verdade, que foi O pior é o seguinte, eu sei que ela gosta de mim, mas, sabe, alguma coisa mudou dentro dela, depois daquele papo desagradável, mas não tive culpa, fui obrigada a falar por mim. Ela podia berrar o quanto quisesse. Não era por mim. Mas olha, se arrependimento matasse, viu? Juro por Deus que eu jamais teria dito nada. Se ela quisesse gritar, acordar a vizinhança toda.
Eu juro que não teria dito uma palavra. Por mim estava tudo bem. Quem se incomodasse, que se mudasse. Mas aí eu, por vergonha, fui censurá-la, né? Fui contar da reclamação da vizinha. E no fim acabou do jeito que eu contei aqui nessa minha carta. Ela preferiu se afastar de mim. Nem eu mesmo acredito que foi por esse motivo que a gente se afastou. Porque, olha, não tem cabimento. Uma coisa que, se alguém me contasse, eu não acreditava. Tanto motivo para alguém se afastar do outro. E justamente por isso... E o pior é aquilo que eu já falei, eu estava gostando dela, de verdade. Sinto sua falta. Quer saber? Sinto falta da sua boca, do seu corpo, da sua voz, do seu cabelo, do seu perfume. Sinto saudade dos seus gemidos, do escândalo que ela fazia, dos seus gritos quando a gente fazia amor. Até disso, meu Deus, eu sinto falta, eu sinto saudade.